Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, está se recuperando do carnaval, está andando na esteira, está esperando carregar o e-transfer, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 143 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o 8º da 4ª temporada nesse ano de 2023. Ele também é o último do primeiro bimestre do ano, vocês têm noção disso? Bom, o podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e queridas colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Estou fazendo agora introduções mais curtas, então vou fazer somente anúncios muito rápidos e fazer também um agradecimento geral aos meus queridos e queridas apoiadores financeiros do Apoia-se, sem citá-los nominalmente um por um. Isso não diminui a minha gratidão a eles, muito ao contrário, sei que eles não têm esse tipo de vaidade e querem legitimamente contribuir com toda a nossa comum unidade do GAC. E falando nos apoiadores, quem quiser também contribuir financeiramente conosco é simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que está tudo bem explicadinho por lá. E eu anuncio rapidamente aqui que o meu irmão Mauro está construindo e vendendo uma versão turbo da nossa caixa preta de luz ultravioleta. Vocês já devem conhecer a caixa de ler os artigos, dos vídeos, dos podcasts e tal. E em todos esses lugares tem instruções detalhadas de como vocês podem construir as de vocês. No entanto, se vocês quiserem comprar uma caixa reforçada, bonitona, que parece ali um case de guitarra, com lâmpadas UVA e UVC, fale comigo que eu coloco vocês em contato com o meu irmão fabricante. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com um comentário sobre um tema específico. Pensamos aqui nos estúdios ECD que esse tipo de episódio mais técnico e direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso muito fácil, porque não pode estar no Senac, porque não pode estar em outros centros de discussão. Então a ideia aqui está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. Gostaria que vocês, dentro desses temas técnicos, me sugerissem aí abordagens, textos, temas, perguntas, para a gente falar aqui nesses episódios. Mas vamos agora ao tema central desse episódio aqui, o caso do acidente com um trem em Nova Palestina, estado de Ohio, nos Estados Unidos. É um tema quente, um tema do momento, que tem suscitado muitas discussões no nosso mercado. Embora seja uma realidade distante da nossa, tem reflexos e tem aprendizados aqui para nós. É algo diferente, normalmente a gente fala aqui de temas técnicos para aplicação direta no dia a dia, ou então de casos clássicos de contaminação. Mas dessa vez a gente vai falar de algo que está acontecendo nesse momento, o que certamente é um desafio. É um desafio, mas desafios são interessantes, pelo menos de vez em quando. Então vamos encarar esse aqui. Vamos então ouvir sobre o caso de Ohio. Bom, vamos começar com o que a gente sabe com certeza sobre o caso. Ocorreu um acidente de trem na divisa entre Ohio e Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, na altura da cidade de East Palestine, ou Palestina do Leste, em Ohio, no dia 3 de fevereiro de 2023.
East Palestine forma o triângulo ali, né, de cidades de cunho, com nome de cunho religioso, com Palestine, também em Ohio, e Nova Galileia, na Pensilvânia, né? Bom, a ferrovia e o trem são da Norfolk Southern, que é, portanto, a responsável legal pelo problema. A Norfolk Southern, me perdoem a má pronúncia, mas enfim, vamos lá. É uma das maiores empresas ferroviárias dos Estados Unidos, operando 58 mil quilômetros de linhas férreas em 22 estados da região leste e central dos Estados Unidos. É uma empresa gigantesca, com ações na bolsa e capital estimado em mais de 35 bilhões de dólares. A empresa já esteve envolvida em outros grandes acidentes, mas um deles foi realmente muito grande. Em 6 de janeiro de 2005, o descarrilamento de um trem da Norfolk Southern resultou no vazamento de uma grande quantidade de cloro e de diesel, atingindo pequenos riachos em Graniteville, na Carolina do Sul. Uma nuvem tóxica de vapores atingiu a cidade, forçando sua evacuação também, de 5 mil pessoas. A empresa foi condenada pela violação do Clean Water Act, obrigando a arcar com reparações ao meio ambiente, remediações e tal. 4 milhões de dólares e 10 anos de remediação depois, reportagens em 2015 dizem que ainda há contaminação na água subterrânea do local, o que é de se imaginar, A fase dissolvida ainda permanece por um bom tempo. Bom, vamos voltar ao caso atual. O trem da Norfolk Southern tinha 150 vagões, dos quais 50 descarrilaram, 20 deles carregando substâncias perigosas, sendo pelo menos 5 com cloreto de vinila. E já falaremos um pouquinho mais sobre essa substância daqui a pouco. Mas, basicamente, o cloreto de vinila é uma substância tóxica muito volátil, com riscos elevados de inalação, riscos agudos e crônicos, além de altamente inflamável. Não só o cloreto de vinila, mas tinha vagões com isobutileno, acrilato de etilexila e éter monobutílico de etileno glicol. Todas as substâncias voláteis, inflamáveis, solúveis, além de 2 vagões ainda com resíduos de benzeno para arrematar o problema. O acidente causou um incêndio, por conta dessas substâncias aí, particularmente do cloreto de vinila, fazendo uma enorme coluna de fumaça e acarretando na remoção de 2.000 pessoas da cidade. Tinha mais 5 vagões com cloreto de vinila que não tinham descarrilado nem se incendiado, estavam lá, instáveis. E durante o trabalho da tentativa de liberação da área, que durou ali na fase mais aguda 3 dias, uma das ações foi a queima controlada, queima controlada, entre aspas, desse cloreto de vinila remanescente, gerando uma nova coluna gigantesca de fumaça. E não foi só nos vagões, mas também fizeram trincheiras para acumular o cloreto de vinila e fazer essa queima controlada. Essa medida teria se justificado, de acordo com as autoridades, e as autoridades aí são a EPA, o governo de Ohio e representantes da empresa, porque o cloreto de vinila nos vagões era muito instável e poderia incendiar e explodir a qualquer momento, além de poder contaminar solos e águas subterrâneas. A gente sabe, o cloreto de vinila vai infiltrar, vai formar ali o NEPL de cloreto de vinilo, que vai ser um baita de um problema. Ele é solúvel, então ele vai se dissolver na água, ele vai gerar vapores no solo, que vai entrar na casa das pessoas. Então o cloreto de vinila derramado seria um baita de um problema. E aí eles resolveram tocar fogo no negócio e causou também problemas, Então eles tiveram que decidir ali qual problema era menos ruim. E julgaram que botar fogo no cloreto de vinila era menos ruim do que deixar ele ali, instável, podendo explodir e infiltrando no solo. Bom, os incêndios, sejam os incêndios controlados ou não controlados, liberaram gases tóxicos, além dos próprios produtos que volatilizaram. Em destaque aí desses produtos tóxicos liberados, vazados, incendiados e tal, tem o cloreto de hidrogênio, que gasoso é um vapor muito ácido, como o ácido clorídrico, o gás cloro e o fosgênio. Fosgênio também conhecido como dicloreto de carbonila. É um gás tóxico e corrosivo e a fórmula dele é COCl2, que inclusive foi usado como arma química, lá no tempo da Primeira Grande Guerra e outros lugares. Após 4 dias, a EPA liberou as pessoas para voltarem para suas casas, declarando que é um ambiente seguro. A polícia e a EPA dizem que o cheiro, embora desagradável, não é tóxico. No entanto, muitas pessoas estão com receio de intoxicarem. E cá entre nós eu também estaria, não sei vocês, mas eu estaria com bastante medo nesse momento. Bom, vamos agora falar de alguns impactos percebidos pela população ou pelos órgãos de imprensa locais. Há diversos relatos que, contrariando as autoridades, a água, pelo menos a água visível dos corpos d'água da região, estão bastante impactadas, sendo possível ver um líquido sobrenadante ali e havendo muitas mortes de peixes rio abaixo, no rio Ohio abaixo. Não só peixes, mas também raposas e animais domésticos, particularmente as galinhas, têm aparecido mortas.
O prefeito de East Palestine, o Sr. Trent Conway, está furioso com a Norfolk Southern e também lançando farpas contra a EPA. Né? Sabe como é que é? O prefeito fica, né, muito bravo e tentando dar uma resposta ali, aos seus eleitores que são daquela cidade. Ele vai lançando impropérios contra todo mundo e aí a empresa e a EPA são grandes alvos do prefeito. Há também muitos vídeos no Instagram, no Twitter, especialmente no TikTok, relatando esses problemas decorrentes do vazamento, decorrentes do incêndio, amplificando a sensação de pânico, tensão e mal-estar nas pessoas do local. Além de tudo, parece estar faltando ali uma clara comunicação de risco. Até a famosa Erin Brockovich, em pessoa, deu diferentes entrevistas falando sobre o problema e chamando atenção para o caso, e declarando que mais de 30 anos depois do caso que a tornou famosa, o descaso das grandes corporações continua a causar danos à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Essa é Erin Brockovich. Para quem nunca ouviu falar dela, né, para quem nunca ouviu falar nesse nome, ela é uma personagem real que foi interpretada no cinema por Julia Roberts, no famoso filme que trata de um caso verídico de contaminação, só que por cromo hexavalente ou cromo 6. Essa contaminação ocorreu nos aquíferos que abasteciam a cidade de Hinckley. Hinckley fica no deserto de Mojave, na Califórnia, e essa contaminação de cromo hexa foi causada pela empresa Pacific Gas and Electric, a PGIE. Como curiosidade, esse caso ficou famoso em 1993 e em 2011 a Erin Brockovich, em pessoa, voltou para o local e constatou que, embora as concentrações de cromo 6 na água subterrânea estivesse dentro dos limites da potabilidade, a pluma cresceu bastante, impactando uma área 2 vezes maior do que tinha quando ela começou a investigar isso 10 anos antes. O que também é, de certa forma, natural, né? A pluma vai se expandindo. E algumas curiosidades aí sobre esse caso. A Julia Roberts ganhou o Oscar no ano 2000 pela atuação nesse filme. O filme chama Erin Brockovich, é um dos 3 filmes que fala diretamente sobre áreas contaminadas e vocês deveriam ver. Um segundo filme é com John Travolta como protagonista e o filme chama A Qualquer Preço. O terceiro é mais recente, vocês devem ter visto esse, com Mike Ruffalo. O Mike Ruffalo é o ator que fez o Hulk, né, nos filmes dos Vingadores e tal. E o filme se chama Dark Waters, que fala da contaminação por PFAS. No caso da Erin Brockovich, né, de Hinckley, o processo contra a PGIE foi vencido em 1996 por um valor de 333 milhões de dólares, o maior valor já pago em uma ação desse tipo na história dos Estados Unidos. Para encerrar esse assunto de filmes aqui, é interessante observar que nos 3 filmes, os heróis ou a heroína, né, no caso da Erin Brockovich, são profissionais do direito, ou são advogados ou uma paralegal. Né? Paralegal é uma espécie de assistente de advogado. Acho que nós, técnicos, engenheiros, geólogos, biólogos, geógrafos, químicos, não somos assim tão charmosos para Hollywood, né? Os advogados costumam ser as estrelas. Bom, vamos falar um pouco sobre os produtos químicos que vazaram do trem ou foram formados no incêndio. Começando pelo fosgênio ou dicloreto de carbonila, causa danos agudos aos pulmões a uma temperatura maior que 30 graus. E, obviamente, no incêndio, a temperatura fica maior que 30 graus. O fosgênio é um gás incolor com odor de fruta em decomposição. Sua degradação no ar é lenta, com meia-vida de 44 anos, né? Vai vendo. Sua ação como arma de guerra se deu por conta de irritar os olhos, nariz e garganta. Os sintomas observados pela inalação do fosgênio são ardor e lacrimejamento dos olhos, dor na garganta, dispneia, né? Então não conseguir respirar, tosse e opressão torácica, que ocorrem geralmente com concentrações acima de 3 ppm do fosgênio. Como curiosidade, alguns relatos dizem que estava difícil medir a concentração do fosgênio no ar por causa do seu alto valor de ionização. Os PID comuns não ionizam o fosgênio. Aí eu imaginei aqui que o PID que eles estavam usando é o do 10.4 electronvolts, que é o mais comum, né? Talvez eles precisassem daquele PID especial ali, né? Muito mais caro, com lâmpada que dura muito pouco, difícil de encontrar, de 11.6, se não me engano, 11.4 ou 11.6 electronvolts, né? Que esse seria capaz de ionizar o fosgênio. Bom, outro gás formado pela queima do cloreto de vinilo é o cloreto de hidrogênio gasoso. Ele causa irritação à pele, olhos e vias respiratórias. Tanto o fosgênio quanto o cloreto de hidrogênio são causadores de risco agudo, né, em exposições curtas. Esse foi um dos motivos pelo qual a cidade foi evacuada. Segundo a EPA e as autoridades locais, o índice desses gases estavam baixos o suficiente, né, 4 dias depois, 5 dias depois, para a população voltar às suas casas, e a queima controlada do cloreto de vinila, embora formasse esses gases, seriam rapidamente dissipados. Ao passo que, se houvesse infiltração muito severa, né, do cloreto de vinila no solo, causaria um problema mais grave, mais duradouro,
que o ar contaminado, né, que se dissiparia mais rápido. A fumaça do fosgênio e do cloreto de hidrogênio acaba se dissipando mais rapidamente do que uma contaminação no solo e na água subterrânea. E o risco para essas duas substâncias é agudo, não é um risco crônico. Então basta remover a substância, né, no caso ela se dissipar no ar, que o risco cessa. Já um risco crônico, se ele estiver presente em pequena concentração, ele vai se acumulando no corpo das pessoas, vai causando um risco de longo prazo. Bom, continuando com as substâncias, né, temos o acrilato de butila, né, que não é tão tóxico, mas causa danos não carcinogênicos à saúde, especialmente aos pulmões. A toxicidade é relativamente baixa, com DL50, né? DL50 é a dose letal de 50% das cobaias. A DL50 é de 5.700 mg por quilo de peso, considerando a ingestão do acrilato de butila. A sua solubilidade é alta, né? 100 mg por litro, é pouco volátil, é menos denso que a água e, felizmente, ele se degrada com a luz, mas, infelizmente, tem um ponto de fulgor baixo, 60 graus, mais ou menos. Outra substância que vazou ali, o éter monobutílico de etileno glicol, causa danos severos à saúde. Também esses danos severos não são carcinogênicos, mas ele causa dano ao fígado, aos pulmões, aos rins, aos olhos e ao sangue. A sua dose letal, a DL50, é bem mais baixa, de 300 mg por quilo de peso corporal. E o risco de exposição aguda, 4 horas, né, é de 400 ppm só 400 ppm do éter monobutílico de etileno glicol é capaz de causar danos à saúde. De acordo com a NIOSH, né, a entidade que cuida lá da saúde ocupacional, né, da saúde e segurança dos trabalhadores nos Estados Unidos, se escreve NIOSH, né, a gente fala NIOSH. Então, de acordo com a NIOSH, a máxima exposição recomendada para essa substância é de 5 ppm. Então, 400 ppm é o risco de exposição aguda. A máxima exposição recomendada é só 5 ppm e permitida no máximo 50 ppm. Então, você imagina um vazamento de um vagão de trem com um monte disso aí, né? Deve ser um problema bem grande ali para as pessoas. E parecido com a substância anterior, né, o acrilato de butila, o éter monobutílico de etileno glicol é pouco viscoso, é menos denso que a água, tem uma solubilidade razoável, aí, né, alta, né, de 900 mg por litro, com ponto de fulgor a 67 graus. Então, pessoal, veja aí o grande problema aí toxicológico, ecotoxicológico, ambiental que está se abatendo sobre East Palestine, né, a Palestina do Leste. Isso porque não falamos ainda da estrela da companhia, o cloreto de vinila. Bom, nosso querido cloreto de vinila é comprovadamente carcinogênico, aumentando criticamente os riscos para o câncer do fígado. Mas além do câncer de fígado, ele também está relacionado à cirrose, a câncer no pulmão, no sistema nervoso central, além de linfoma e leucemia. Então é um belo de um problema, né, o nosso amigo cloreto de vinila. Estamos acostumados a lidar com ele, né, que a gente chama de CV ou VC, conhece tanto que chama ele popularmente de VC ou CV. A gente está acostumado a lidar com isso a partir da degradação anaeróbia redutiva do PCE e do TCE, sendo o cloreto de vinila o último estágio de um eteno clorado. A intenção da remediação por desclorinação redutiva do PCE ou do TCE, por biorremediação, por atenuação natural ou por redução química, é justamente remover os cloros, né, os cloros das moléculas dos etenos clorados maiores, o PCE e o TCE, transformando-os em eteno, e depois do eteno para etano e metano, que se são dissolvidos, eles são bem menos tóxicos do que os compostos originais. E o que ninguém quer nessa remediação do PCE e do TCE, ninguém quer, mas muitas vezes acaba acontecendo, é a degradação, né, a saída dos cloros parar no cloreto de vinila. E ela para no cloreto de vinila e não vai para eteno por questões biogeoquímicas, geralmente mais bio do que geoquímicas, mas isso aí é uma outra história, né? O fato é que ela para no cloreto de vinila e esse acontecimento vira um corre-corre danado. Formou um monte de cloreto de vinila, tal, vira um corre-corre por conta dos problemas dessa substância. E o cloreto de vinila, né, porque é mais solúvel, é mais volátil, é mais tóxica até que os compostos mãe. Então o pessoal acaba fazendo uma remediação que piora a situação ao formar cloreto de vinila, coisa que ninguém quer. E se tudo isso ocorre com a degradação do PCE e do TCE, formando um subproduto, né, o cloreto de vinila como um dos subprodutos, agora pense no caos, pense no barata voa, que é um vazamento de cloreto de vinila puro, de vagões de cloreto de vinila puro. O CDC dos Estados Unidos e a EPA consideram o cloreto de vinila como substância
que contém fortes evidências de causar câncer no fígado. Exposição maior que 1 ppm tem evidência de causar câncer de mama também em animais e já causou, né, em pesquisas, né, já foi relatado várias pesquisas, que causa mutagenicidade em micro-organismos. E além do já citado aí, câncer no fígado, né? A NIOSH fala que não há limite seguro para a exposição ocupacional de cloreto de vinila. Quando pensamos em risco à saúde humana, já dá para perceber que é um baita problemão. Mas vamos pensar aqui, se o cloreto de vinila causa mutagenicidade em micro-organismos, centenas de milhares de toneladas do tal do cloreto de vinila no ambiente, o que pode causar? Né? Imagina, mutagenicidade daqui, mutagenicidade de acolá, está formado um problemão ecológico, ecotoxicológico aí. O cloreto de vinila é menos denso que a água, né, o que é curioso, uma vez que normalmente ele vem do PCE, o PCE é 1-dinepo, o TCE é 1-dinepo, mas o cloreto de vinila puro é um nepo, e essa é uma característica que muitas vezes nos confunde. O cloreto de vinila tem uma solubilidade de 2,67 mg por litro na água, né, então ele não é lá muito solúvel. Mas ele é muito solúvel em outros solventes, como hidrocarbonetos, por exemplo, e álcoois. Então, a mistura do etileno glicol com cloreto de vinila, vocês imaginam, solubiliza mais cloreto de vinila e lá vai ele mais para longe. Uma outra curiosidade aqui, estudando um pouco sobre esse produto, há um limite para o odor, né? Maluco. Segundo pesquisa, a partir de 3.000 ppm de cloreto de vinila no ar, a gente começa a sentir o odor dele, que é adocicado. Então, se você estiver investigando uma área e sentir um odorzinho adocicado, é melhor você parar, porque é 3.000 ppm e uma exposição maior que 1 ppm tem possibilidade de causar câncer de mama, né? Então, você está sentindo um odorzinho adocicado, é melhor você sair fora. A conversão, né, é interessante porque a gente vai explicar sobre isso em um outro futuro episódio, mas a conversão, que a gente tem que usar massa molar, a fórmula PV igual a nRT e tal, mas a conversão, né, do cloreto de vinila do ppm para a concentração que a gente está acostumado, miligramas por litro, microgramas por metro cúbico e tal, é de 2,6. Então, 1 ppm tem 2,6 miligramas por metro cúbico. Então, se acima do 1 ppm tem um risco elevado de causar câncer, isso é 2,6 miligramas por metro cúbico, ou 2.600 microgramas por metro cúbico. De acordo com o Regional Screening Levels da EPA, o RSL da EPA, para um risco de câncer aumentado em 10 a menos 5, o limite de concentração máximo no ar ambiente é de 1,7 micrograma por metro cúbico. Então, uma concentração muito baixa, né? A gente falou em 2.600 para o câncer de mama, né? E o Regional Screening Levels leva em consideração outros riscos, né? Principalmente o risco mais conhecido do cloreto de vinila, que é câncer no fígado. Então, 1,7 micrograma por metro cúbico. E para o risco não carcinogênico, o limite é 83 microgramas por metro cúbico. Para a potabilidade, a CETESB coloca o limite de 0,5 microgramas por litro, né, muito baixo. Você pensar que o benzeno, o limite baixo, é 5, o limite máximo para o cloreto de vinila é 0,5. O Regional Screening Levels é ainda mais restritivo, colocando 0,2 microgramas por litro para um risco carcinogênico de 10 a menos 5. Outra medida interessante do cloreto de vinila é o log do KOW, ou seja, é o log da partição octanol-água daquele produto, né? Então, o log do KOW do cloreto de vinila é baixo, 1,38. Significa que a afinidade dele é 1.380 vezes maior a matéria orgânica do que a água. Né? Os log do KOW do benzeno, PCE e TCE são maiores que 2,3, 2,5, para vocês compararem. Então, é mais ou menos a metade dos demais. Isso significa que o cloreto de vinila tem menos afinidade à matéria orgânica, então ele vai se bioacumular menos, no entanto, ele tem mais afinidade à água, ele vai se dissolver e vai andar com a água aí por mais tempo, por uma maior distância. Algumas notícias adicionais sobre o acidente, especialmente sobre os efeitos, né, que vieram de órgãos de imprensa e outros, né, outros relatos. É o seguinte: há relatos de substância a 10 milhas dali, 10 milhas dá 16 quilômetros, no rio Ohio, se encaminhando para o rio Mississippi. O problema é que a água superficial e subterrânea, ali na bacia do rio Ohio, é usada bastante para irrigação, tem muitas propriedades, muitas pequenas propriedades ali que dependem da agricultura, depende da irrigação, e essa água está, né, contaminada. As pessoas estão vendo a contaminação, se elas estão vendo é porque está bem mais contaminado do que parece. Outro relato: peixes morreram no rio Ohio a 5 milhas dali, a 8 quilômetros dali.
Muitas raposas apareceram mortas, indicando aí problemas ecotoxicológicos ainda desconhecidos para nós. Processos legais estão chegando a Norfolk Southern e já catalogaram os seus maiores acionistas, que são, como sempre, enormes fundos de investimento como a BlackRock, a JP Morgan, a Vanguard Group, que investem em praticamente tudo ligado à energia, mineração e transportes, grandes empreendimentos, onde rola realmente muito dinheiro e onde ocorrem grandes problemas ambientais. Então, os processos vão chegar na empresa e nos seus acionistas, né? Os maiores acionistas são esses grandes fundos de investimento. Uma coisa curiosa é que a Netflix tem um filme chamado White Noise, é meio comédia, e o filme fala de um derramamento tóxico causado por um acidente ferroviário em East Palestine. É justamente o que aconteceu, inclusive alguns moradores participaram da filmagem como atores e depois se sentiram mal, assim, porque isso ocorreu de verdade com eles, né? Então isso é uma curiosidade interessante ali. Vídeos feitos pouco antes do acidente indicam falhas em eixos da composição, e essa falha nos eixos teria causado o acidente. A Norfolk Southern doou $25 mil à cidade para ajudar na evacuação. $25 mil. O faturamento deles anual é de mais ou menos $38 milhões. A EPA chamou o CERCLA, né? Ela requisitou ali o ato, né? Que eles chamam de ato, né? E o CERCLA o ato, é a legislação que subordina o Superfund. Ela notificou o Norfolk por meio do CERCLA e obrigou a Norfolk Southern a iniciar o que chamamos aqui de plano de intervenção já no dia 10 de fevereiro. A EPA, então, obrigou a Norfolk a, no mínimo, fazer o seguinte: monitoramento do ar ambiente externo e interno nas residências para providenciar a liberação das casas para as pessoas voltarem. Segundo, coletar amostras de água e ar e analisar o impacto. 3. Monitorar os corpos d'água superficiais da região, nomeando todos eles. Falou, o rio tal, o córrego não sei qual, tal. E então a Norfolk tem que fazer isso. Quarto item, monitorar as calhas de escoamento de águas superficiais, pluviais, das estradas e outras estruturas aí de escoamento. 5. Foram observadas com o auxílio de trincheiras aí contaminação no solo e produto puro infiltrado, precisa remover isso aí. E aí, como resultado imediato dessa ação, constatou-se o seguinte: houve um monitoramento do ar ambiente em 300 residências, ainda sem os resultados. Foram coletadas amostras em todos os poços conhecidos na região e na água de abastecimento da população, buscando todos os produtos, mas com especial atenção ao cloreto de vinila. E uma coisa curiosa, um dos poços tinha água verde, né? A água era verde ali no poço, indicando certamente algum problema. Bom, e aí como outra curiosidade interessante, uma reportagem ali num órgão de imprensa estadunidense acusou o laboratório que analisou as amostras de East Palestine de não isenção, por eles trabalharem para a Norfolk. Vejam a confusão que vira isso aí, né? Como eles já trabalham para a Norfolk, eles fizeram análise aí do ar ambiente, do ambiente externo e interno das casas, falou que estava tudo tranquilo, as pessoas podiam voltar, mas aí a reportagem falou, quem analisou isso aí é o laboratório aí que trabalha para eles há muitos anos, então eles são não isentos, né? Então vejam o grau de confusão, aí, o grau de desconfiança que atinge as questões ambientais lá nos Estados Unidos. As ações aí de combate à emergência, né, da Norfolk incluíram a recuperação de 500 toneladas de cloreto de vinila. A estimativa é que tenha vazado o dobro disso, mais ou menos. A Norfolk Southern contratou 3 grandes firmas de advocacia, né, de direito lá nos Estados Unidos, mais uma gestora de crises ambientais e toxicológicos e especializada em resposta a emergências, chamada CETEH, que é CTEH. A CETEH é mal vista por ambientalistas estadunidenses por constantemente defender os seus clientes com unhas e dentes, como foram os casos dos vazamentos de óleo por conta do furacão Katrina em Nova Orleans em 2005, o caso das cinzas do carvão lá no Tennessee em 2008, o vazamento gravíssimo do oleoduto da BP, né, British Petroleum, em 2010, e do escândalo das paredes de drywall contaminadas com metais e asbestos na Flórida. Eu não conheço esses casos a fundo, né? Conheço mais o caso da BP, mas eu não conheço a fundo. E também não conheço o trabalho da CTEH, mas parece muito com os casos que nós conhecemos aqui do GAC brasileiro, né? Nós, os responsáveis técnicos, fazemos lá o nosso trabalho, instalamos nossos poços, fazemos aí a detalhada e tal, dizemos que está tudo bem, que não há mais risco, mas é duro, né? Você pensa bem, é duro assinar embaixo e garantir que realmente não há risco.
ainda mais com os trabalhos que a gente faz, né? Que não são os melhores possíveis, porque tem limitações técnicas de recurso e tudo mais, do órgão ambiental, nossa, e do cliente, etc. E no nosso caso aqui no Brasil, a população acaba não ficando sabendo o que a gente faz, nem o que a gente faz, nem como faz, não sabe o real grau de risco, e a população vai da indiferença total ao pânico em questão de minutos. Lá nos Estados Unidos há uma atuação mais consistente, mais constante da sociedade civil e de entidades ambientalistas com relação à contaminação, né, com relação às áreas contaminadas. E essas notícias, né, acabam ficando em evidência por tempo mais longo. E aí, no caso, as entidades ambientalistas ficam com o nariz torcido com o responsável técnico, aí no caso a CTEH, por conta de que essa empresa diz que está tudo bem, mas as entidades ambientalistas não confiam no julgamento, na avaliação da CTEH, né? Bom, a mesma CTEH trabalhou para a Norfolk, no caso da Carolina do Sul, em 2005, que eu já falei aqui, e também em 2 outros casos, no Kentucky, em 2012, e na Geórgia, em 2019, que ocorreram vazamentos de produtos químicos e tal. Então, esse fato, que já são velhos conhecidos, são clientes e tal, faz com que o pessoal desconfie aí da isenção da consultoria, né, o que é complicado, né? Bom, finalmente a Norfolk contratou a Arcadis para fazer o plano de intervenção. Isso é interessante para nós, porque a Arcadis é uma empresa mundial, né, com presença aqui no Brasil, o que é muito legal, né? A gente se sente aí, de certa forma, representado ali, num trabalho dessa grandiosidade. O plano da Arcadis tem seguido alguns passos. Primeiro foi remover a fase líquida visível, né, a fase líquida emissível visível, que ainda estava no local. Eles removeram esse NEPL com caminhões, né, caminhões de vácuo. Removeram aí 180 mil galões, o que dá mais ou menos 700 mil litros de NEPL removido nessa fase inicial. Depois dessa remoção, começaram a monitorar o ar ambiente e coletar amostra de solo e água superficial e depois de água dos poços existentes na área. Os resultados ainda não foram divulgados, pelo menos não para nós aqui, né? E a próxima etapa será remover o solo superficial para evitar o risco do contato dérmico e de inalação do solo contaminado, né? Vão remover esse solo, removeram a fase líquida, depois vão remover o solo, e a seguir farão amostras de solo já nos próximos dias, precisam fazer isso rapidamente. Então, amostrar o solo, até num caso desse aí, né? Amostrar o solo é uma etapa fundamental. Depois de amostrar o solo, vão investigar a qualidade da água subterrânea. A ideia é instalar postos de monitoramento para monitorar a extensão da pluma de contaminação em fase dissolvida. E as recomendações do plano da Arcadis ainda incluem remover a maior massa, né, que são os produtos em fase imissível que infiltrou no solo, mitigar a expansão das plumas em fase imissível, mitigar a expansão das fases líquida, né, seja dissolvida, seja nos corpos d'água superficiais, na água subterrânea, fazer isso o mais rápido possível. O que eu imagino, né, olhando daqui, inclui instalar barreiras hidráulicas aí a toque de caixa. O plano ainda prevê proteger os receptores humanos e ecológicos, proteção da saúde humana, eliminando a exposição ao solo contaminado, ar ambiente, vapores intrusivos e água de consumo, e por fim remover as estruturas impactadas. Um plano básico, né? E certamente tem um plano executivo por trás, eles devem estar tomando todas as ações necessárias, e é interessante, é um projeto bem interessante. Se a gente souber como eles estão fazendo as coisas, a gente vai aprender muito. Então, se alguém tiver notícias específicas aí, quiser compartilhar com a gente, eu agradeço, e certamente a comunidade do GAC inteira agradece. Bom, essa é a situação atual, né, do caso de East Palestine, no estado de Ohio. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2023. Vamos continuar acompanhando, de olho na situação dessa imensa área contaminada. Ainda que não haja hoje, né, não sejam relatados riscos à cidade como um todo, esse caso, né, de East Palestine é uma contaminação monstruosa e pode servir de área de estudo para muitos pesquisadores interessados em estudar a interação do cloreto de vinila com o meio. Eu não conheço a geologia da região, mas dá para a gente imaginar que são depósitos aluvionares com bastante areia, né, mas é bom a gente acompanhar, pois a magnitude dessa contaminação e desse caso é diferente do que estamos acostumados por aqui, talvez em grandes casos em refinarias e tal, mas a gente está acostumado com contaminações menores do que essa, né? Uma coisa que nos faz sempre pensar quando esse tipo de coisa acontece é o seguinte: precisamos produzir cloreto de vinila? A gente precisa mesmo do cloreto de vinila? A gente precisa, enquanto sociedade, correr esse risco, expor os nossos semelhantes a esse risco, expor os trabalhadores ao cloreto de vinila?
E sobre as outras substâncias que derramaram ali, que são derramadas todos os dias em todos os lugares do mundo? Qual é o risco dessas substâncias interagindo entre elas? E qual é o risco delas interagindo com o meio? Quando dá para dizer que estamos realmente seguros com alguma substância química? Basta a EPA ali, o IRIS, publicar um estudo toxicológico com DL50 e tal, isso é suficiente para a gente considerar a substância segura? E uma outra coisa que pensamos sempre aqui no podcast, na newsletter, é sobre a injustiça ambiental, né, que o conceito tem evoluindo para racismo ambiental. O fabricante tem milhões e milhões de lucro, o fabricante do cloreto de vinila e de outras coisas. A Norfolk também lucra milhões de dólares todos os anos. E quando dá um problema, essas empresas até se responsabilizam e tal, mas quem paga o verdadeiro pato são as pessoas que moram lá. Nunca é a Fiesp, né? Nunca são as grandes corporações que pagam o pato. É sempre o povo pobre que paga o pato, como eu falei no caso da Cidade dos Meninos, no caso da Nuclemon, no caso do chumbo em Santo Amaro da Purificação, no caso de Adrianópolis. Sempre quem paga o pato é o povo. As pessoas que sofrem, não qualquer pessoa, esses problemas atingem desproporcionalmente os mais pobres. Enfim, essa infelizmente é a realidade desses grandes casos e de outros casos que a gente conhece muito bem por aí também. Nós aqui estamos lutando, estamos chamando vocês também para lutar, para que isso não aconteça, para que a gente tente, né, com o nosso trabalho, evitar que mais pessoas sejam atingidas por problemas ambientais como esse. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos vocês. Mais uma vez foi um episódio curto e técnico e espero que vocês gostem. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então sigam a gente nas redes, assinem a nossa newsletter, interajam conosco. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros do Apoia-se, que mantêm a gente no ar todas as semanas. Repetindo, se você quiser e se você puder, torne-se um colaborador financeiro. Acesse o site apoia.se/ECDambiental e siga as instruções. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.